Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anne Weidlich. Em uma conversa com uma amiga, ela sugeriu que eu fizesse alguns vídeos compartilhando meus pensamentos. Então, vamos fazer alguns vídeos para tratarmos de assuntos de transição planetária, expansão de consciência, essa vida louca que todo mundo vive, essa correria, essa falta de tempo, essas situações todas que nos cercam ultimamente. Então vamos começar pelo quadro da uma palhinha sobre a transição planetária. Bem, eu não sei quanto tempo faz, mas fazem milhões de anos, né? Que a Terra existe. E ela está em constante transição. A transição planetária existe desde que ela foi criada. Vem mudando, vem mudando, vem mudando. Agora virou a moda da transição planetária. Ora, óbvio que estamos numa transição planetária. Quando ela vai acabar? No dia que a Terra acabar. Que um dia a Terra vai acabar. Você acredita no fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. É o fim do planeta Terra. Porque tudo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Tudo que começou acaba. Enquanto não acaba, é transição. A gente, quando nasce, primeiro a gente é fecundado. Aí vai tendo uma transição, até chegar a hora de acabar a gestação. Fim da gestação. Acabou a gestação. Mas aí começa o período fora do ventre materno. Com os pés no planeta Terra. Aí a gente é bebê, a gente engatinha, a gente aprende a caminhar, a gente cai, levanta, corre, aprende a pular, fica jovem, casa, não casa, tem filho, não tem filho, trabalha, enfim, pá. Vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. A maioria das pessoas vai até até ficar idoso, né? Aí começa, né? Dos 40, 50 já começa. Dói aqui, dói ali, não sei o quê. Mas veja, o corpo de vocês, o corpo de todo mundo, sofre mutações desde o dia da fecundação até o dia da morte e até pós-morte, porque os que são enterrados também vão ser decompostos, os que vão ser cremados também vão ser decompostos, diferença um pouco mais rápido, um pouco mais demorado. Mas tudo está em transição. Nossos corpos estão em transição. O planeta Terra está em transição. A galáxia está em transição. Só não tem fim o incriado. Quem é o incriado? O Supremo Criador de todas as coisas. No meio dessa transição planetária, na galáxia, no universo, podemos dizer que estamos numa transição universal. Então vejam, tudo é muito simples. Não existe mistério. Não existe problema, não existe perigo. Não tem fim de isso, fim de aquilo.
Ah, mas teve o fim da civilização Atlântida. Tá, teve o fim na terceira dimensão, ou terceira densidade. Começa de novo. Começa de outro jeito. Como a gestação. Terminou a gestação, terminou. Terminou. Tá? Porque começou? Começou a vida do serzinho. E assim do planeta. Então não tem necessidade de fazer curso. Não tem necessidade de se desesperar. Não tem necessidade de nada disso. Podemos seguir tocando nossa vida normalmente, porque o sol vai nascer amanhã. De um jeito ou de outro. A segunda-feira vai chegar, não tem problema nenhum. Os boletos vão... Agora eles não batem mais na porta, né? Eles aparecem no e-mail. Mas os boletos vão chegar. A roupa para ser lavada vai estar ali. Tudo do mesmo jeito. Agora, qual que é a sacada da transição planetária? Que a Terra, o sistema universal, a Terra está em evolução. Nós estamos aqui para quê? Para evoluirmos também. Nós estamos aqui para evoluir também. Vamos ficar para trás? Não, né? Aí vem a tal da expansão da consciência. Mas já vamos entrar nisso. Ver, o ser humano, enquanto tecnologia, na era tecnológica, mecânica, vamos dizer, evoluiu bastante. Né? Antes não usava roupa, daí começou a usar uns pedaços de couro, um pouco de mato, e foi, morava na caverna, daí já fez um ranchinho, já descobriu o fogo, já inventou a roda, inventou barquinho, o barquinho virou navio, o navio virou submarino, virou transatlântico, a roda virou uma carroça, uma carretinha, aí virou um carro, uma bicicleta, sei lá o que veio antes, acho que a bicicleta veio antes, tanto faz. Foi inventando-se coisas. Mas como foram inventadas essas coisas? Como assim o cara teve uma ideia? A energia elétrica? E por aí vai. Tudo já existe. Tudo sempre existiu. No plano das ideias. Não na fisicalidade aqui, nessa densidade onde a gente está. Aí aparece uma consciência, um ser, e tem uma bela ideia. Oh! Mas para eu puxar isso aqui, se eu colocar em cima de um toquinho de árvore, vai mais fácil. Ah, mas e se eu cortar aqui, juntar aqui, fizer duas rodinhas, colocar uma tabuinha em cima? Oh, fiz um carrinho. Então a dificuldade estimula a criatividade. Aí aquela frase: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. Bem, enfim, tomara que não. Mas a dificuldade para as pessoas resilientes estimula a criatividade. Então elas começam a inventar coisas, descobrir coisas, facilitar a sua vida, diminuir o esforço físico. Enfim, chegamos à era que chegamos. Com luz elétrica, Wi-Fi, satélites e quanta coisa mais que a gente nem imagina, que nem trouxeram ao nosso conhecimento ainda. Veja, celular,
Celular. Celular. Aquele celularzinho de tecladinho. Aquele celular lá, segundo reza a lenda, era usado na época da Segunda Guerra Mundial. Chegou pra gente quanto tempo depois? Então a gente não sabe de praticamente nada. Muito pouco é dito para nós, muito pouco é contado. Mas enfim, isso é um gancho para o próximo vídeo. Nessa época de tanta facilidade em que vivemos, que temos inteligência artificial, a gente pergunta, ela responde, tal. Muita facilidade. E o que nós vamos fazer com a nossa criatividade, com a criatividade das nossas crianças? Porque ela vai ter que ter algum estímulo. Então agora eu acho que dá para a gente pensar mais. Uma vez que as pesquisas estão mais rápidas, mais fáceis, mas também mais manipuladas. Sim, manipuladas. E por que a manipulação? Ora, porque se o ser humano não for manipulado, como fica a situação dos dominadores globais? Vejam. Contaram muita história da carochinha pra gente. E eu não tô falando da historinha do Papai Noel ou da Fada do Dente. Eu tô falando de histórias que ensinam nas escolas. Porque, vejam bem, uma história tem pelo menos duas versões. Se ela envolver duas pessoas, ela vai ter duas versões. Se envolver três pessoas, vai ter três versões. Por exemplo, eu pego um objeto qualquer. Deixa eu ver se tem algum objeto aqui. Fácil. Eu pego... Não tem nenhum, nada aqui. Tem, mas é branco. Mas tá bom. Uma caixinha. Uma caixinha. Eu digo pra vocês... Deixa eu virar assim. Eu digo pra vocês... Aqui eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos. Vocês vão dizer não? Não. Aqui a gente tá vendo a letra A1 e um desenho ali e tal. Aí vocês discordam de mim, mas é a mesma caixinha, certo? E vocês estão certos, eu também tô. Aí tem uma terceira pessoa olhando aqui e vai dizer, não tem nada aqui. Não tem nada. Tem 3 pontinhos. Só. E o outro que tá olhando do outro lado vai dizer, não. Só tem uma mancha de sujeira ali. E se tiver mais um olhando de cima e mais um olhando de baixo, então a mesma caixa, mesma caixinha, tem 6 versões diferentes. E todos estão certos. E ali começa a briga. Ali começa a encrenca. Que daí um começa a teimar com o outro. Porque cada lado é visto sob uma ótica diferente. E é óbvio que isso para uma mera caixinha. Em relação à vida, aos entendimentos da vida, é a mesma coisa. Porque cada um veio de uma
de um lar, cada um teve um pai e uma mãe, até 2 irmãos, não são iguais. Nasceram os irmãos, porque veio do mesmo pai e da mesma mãe, mas são gêmeos, mas nasceu minutos depois. É uma outra consciência habitando, é outra perspectiva, são outros olhos olhando, é outra cabeça pensando. E aí o que normalmente acontece? As pessoas, ao invés de sentarem e compartilharem e entenderem os seus pontos de vista diferentes e agregarem, para que assim exista uma expansão de consciência, não, daí a razão é minha. Não, a razão é minha, a razão do fulano é do fulano, a razão do Beltrano e pronto, acabou o assunto. E o que acontece no meio disso tudo, aparece um monte de gente oportunista que vê uma maneira de enrolar ainda mais o povo. O povo já está todo confuso, todo atrapalhado. Aí vem os vendedores de ilusões, aí vem os vendedores de remédio, vem os vendedores de terapias, os vendedores de cursos, os vendedores de livro de autoajuda, e fazem mais confusão, na verdade, não estou dizendo todos, tá? Estou dizendo alguns, uma boa parte, fazem uma confusão maior do que já estava feito. Vejam, a complexidade é a criação de mente humana. Mas da mente de quem? Da mente de quem manda aqui em tudo. Por que nas escolas não ensinam apenas a parte que é para ser ensinada de forma correta? Ó, uma coisa bastante curiosa é que nos venderam uma história que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Mas acontece que o Tratado de Tordesilhas, que dividia a América do Sul em 2 terrenos, a parte oriental para Portugal, a parte ocidental para Espanha, foi em 1492. Ora, então já tinha descoberto o Brasil. Não é? Se tem essa falha na história, nos livros de história, quantas mais tem? Então tem muitas. Tem muitas. Aí vocês pensam, mas o planeta tão grande, né? Não, grandinho. Populoso, né? É, populoso. Aí vai ver dessas pessoas, levantar as estatísticas. Eu não tenho aqui, não sei de qual. Mas tem mais gente passando dificuldade mesmo, do que gente na crista da onda. Com dinheiro até os donos do mundo, todo mundo sabe. Se resume ali 11, 12, 13, 15 famílias, 20 que seja. Que sejam 50. Que sejam 100 famílias poderosas e ricas. Quantas famílias em situação de dificuldade existem? Aí tem essa galera no meio aqui, né? Na grande massa trabalhadora, na qual a gente se inclui. Aí nós somos informados por onde? Sempre fomos informados pelo rádio, no começo. Depois, na televisão, o que diziam ali era aquilo.
Era aquilo lá, no jornal. E agora a gente está vendo que não é mais bem assim. Existem inúmeras fontes de informação. Mas também existe muita preguiça de pesquisar, porque está tudo muito fácil. Mas está muito fácil também de comparar o que diz um jornal tal, o que disse o jornal tal, o que disse o jornal tal. A história da caixinha. Caixinha, lembra da nossa caixinha? Caixinha. Eu vou e digo, agora mudei de lado. Tá escrito aqui, tem um foninho de ouvido, tá escrito EAB 644 68444. Pá. Vocês dizem, não. Não tá, tem outra coisa. Ou outro diz, não, tá escrito outra coisa. Mas e daí por que não ir juntar as duas fontes? Peraí, fulano falou tal coisa, Beltrano falou tal coisa. E ciclano vai falar o quê? Tal coisa. Mas é diferente de tudo. Tá, mas para mim o que faz sentido? Ora, todo mundo não fala que foi no médico, o médico deu um diagnóstico e você ficou chateado, o diagnóstico não foi legal, que foi dado para o seu tio, para o seu pai, para você, não importa para quem. Normalmente não dizem, por que você não busca uma segunda opinião? Aí vai num outro médico. E o outro médico diz, não, isso aqui é tal coisa e tal, daí por aqui, daí por aqui. Diz, isso aqui tá fazendo mais sentido. Tá, então vamos buscar uma terceira opinião? Acha que chega na terceira opinião? Não, sim. Pois é. A mesma coisa, numa disputa judicial, você vai primeiro consultar um advogado, ver o que ele diz, aí você fica meio assim, vai no segundo, no terceiro. O assunto é muito sério, contrata uma junta de advogados. Mas assim, o meu convite é chamar vocês para pensarem. Tudo é simples. A transição planetária é simples. Ela está em transição desde que a Terra foi criada. E ela continuará em transição até o dia que ela for eliminada. Nós, enquanto estamos aqui, estamos em transição desde o dia que fomos gerados até o dia que seremos decompostos. A nossa consciência está em transição desde o dia que foi criada até o dia que ela se juntar à fonte que tudo é. A nossa consciência está em expansão desde o dia que foi criada até o dia que ela se juntar à fonte criadora, a fonte que tudo é. Aí seremos unos com a fonte. Por enquanto, somos todos pedacinhos da fonte. Pedacinhos, bem pequenininhos. Como peças de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça gigante de bilhões de peças. Ora, vamos montar quebra-cabeça. Quem já não montou um quebra-cabeça na vida? Começou lá com 10 peças, 50 peças, 150 peças.
Nós somos as peças desse quebra-cabeça. Nós somos uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco, gigantesco, absurdamente incalculável, incalculável, da fonte que tudo é. E qual que é o nosso objetivo? É aumentar o nosso gradiente energético. É melhorar a nossa frequência. Para que um dia, daqui muito tempo, a gente se junte a ele. Porque não vai ser nesse desencarne agora, não. Porque aqui ninguém é santo. A gente está aprendendo. Tem muita coisa para aprender. Até a gente pegar o nosso diplominha do que seria, comparando a vida com a escola. Você entra lá no maternal, jardim de infância, pré, aí vem o ensino fundamental, médio, superior, pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mestrado, não sei, não lembro mais as ordens. Até chegar lá, tem muito. Então, nessa nossa primeira conversa, eu quero convidar vocês a respirarem mais. A respirar. Respira um pouco. Não se angustiem. Ah, mas vem a 3 hiatas, mas não sei o que, não sei o que. Calma, não vem nada. Isso é tudo cortina de fumaça. E ainda que venha, se vier, se cair aqui no planeta, acabou com o planeta. E daí? E daí? Só vamos sair do corpo físico. Ninguém vai sair vivo daqui. Para sair daqui tem que morrer. Naturalmente. Para evoluir. Então pronto. Não tem por que se angustiar. O que a gente tem que fazer? Tem cuidado do que a gente pensa, no que a gente pensa. Respirar. Lembrar de respirar. Cuidar o que come, como come. Tirar assim uns minutinhos para respirar. Na hora de se alimentar, tirar uns minutinhos para se alimentar de verdade, não engolir a comida correndo tudo e sair. Fazer o que tem que fazer. Porque o mundo está acelerado e estão cobrando a gente toda hora. É o celular batendo toda hora. Mas tirar um tempinho. Tirar um tempinho para brincar com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, para conversar no muro com o vizinho. Ou no elevador, com o vizinho. Na fila da panificadora. No ponto de ônibus. Com o frentista do posto de gasolina, com a caixa do supermercado. A gente pode trocar 2 palavrinhas, 3 palavrinhas. Não só olá, bom dia. Tchau, muito obrigada. Olá, bom dia. Como você está? Tudo bem? Que bonito está o dia. Poxa vida, já faz dias que está chovendo, não? É, mas a chuva também é necessária. Com esse pequeno gesto, a gente consegue talvez fazer com que essa pessoa pense alguma coisa no dia dela. Não sei.
Então eu quero convidar vocês a isso, a respirar mais, a estar mais presente no presente momento, sabe? Porque o ontem já passou. E amanhã não chegou ainda. E nunca vai chegar. Porque a gente está sempre no agora. Sabe? Pensar duas vezes antes de dar uma resposta, às vezes mais ríspida. Às vezes escapa. Claro. Ninguém é perfeito. E pensem a respeito da transição planetária. E vejam se há necessidade de tanto burburinho, de tanta confusão, de tanto diz-que-me isso, diz-que-me aquilo, diz-que-me daquele outro. E vou marcar aqui, nós vamos falar da próxima vez. Nós estamos na terceira dimensão, a probabilidade não, o normal é passar para quinta, que todo mundo fala, né? A gente vai conversar a respeito disso. Terceira dimensão é isso aqui. Altura, largura, profundidade. Quarta dimensão é o tempo. Quinta dimensão é isso aqui, já tudo espalhado. Isso aqui já é em movimento. Aí entra a formação dos nossos corpos, como é que é feito. Mas não de uma forma tão científica, tão aula de ciências ou física. Nós vamos conversar de um jeito mais tranquilo sobre corpo físico, corpos energéticos. E assim, se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Se não gostou, queira contar-me por quê. Faça sua crítica. Vai me ajudar. Porque eu também quero melhorar. Tenho muito para melhorar. Tenho muito para aprender. Se você gostou, diga por quê. Tem sugestões, muitas. Escreve aí nos comentários. O canal é minúsculo, é bem pequenininho. Qual que é a minha pretensão? Eu escutei o que uma amiga falou. Então eu vim expor uma parte do que penso. Um pedacinho. Da minha linha de raciocínio. Então, é isso. Saudações a todos vocês. E, vamos falar também sobre o Namastê. Pela vossa presença. Muito agradecida.